A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Caso você não possa ainda tomar um porre nos 3 ações e refletir sobre o conceito de família, assim como o Friedrich Engels e o Hagrid, melhor você não ouvir esse podcast. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxe uma cadeira, pede um café, relembre seus namoradinhos mortos e vem discutir a obra da J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 25º capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fênix, o Besouro Acossado. Pessoal, os nossos episódios sempre levam em consideração tudo que já foi publicado do mundo bruxo, inclusive os filmes e tudo mais. Então, se você ainda não sabe quem a Hermione convidou para um rolezinho despretensioso em Hogsmeade, não ouça esse podcast. Eu sou o Igor Moreto e agora eu tô meio desconfiado que eleger o Bolsonaro talvez não tenha sido a melhor opção. Não sei ainda. Um incômodo, assim, um leve incômodo. Mas eu tô aqui com a Luísa Zanferdini, que talvez possa me ajudar. Ela tava no encontro adolescente cringe e voltou aqui chorando. Amiga, o que aconteceu? Tá tudo bem? Então, eu tô sentindo que meus braços são maiores do que eu, que meus pés são gigantes, tô meio... Você é metamorfomaga? Quem me dera. Só tô me sentindo Slender mesmo. Nossa. E a gente tá aqui também com a Larissa Andrioli, que dessa vez, gente, eu tenho certeza, com certeza, ela está trabalhando para o Voldemort. Agora vai. Bom, é uma acusação que saiu da boca de uma pessoa que aparentemente achou que era uma boa ideia votar no Bolsonaro. Então, tá aí a credibilidade, né? Ai, não gostei. Desculpa, amiga, eu sei que você jamais faria isso. E hoje nós vamos falar sobre Fuga de Comensais da Morte, uma besoura submissa e amor. Mas, Larissa... Pois não. Vou dar uma folga para a Luísa, que ultimamente é ela que tem falado isso sempre. Como que as pessoas fazem para entrar em contato com a gente nas redes sociais? Porque no próximo semana tem Metendo a Colher. Então é aí que vocês vão entrar, hein, galera? Bom, quem quiser mandar um feedback pro Metendo a Colher de semana que vem, comentando episódio, corrigindo alguma informação ou só enaltecendo a gente mesmo, pode fazer isso pelo Twitter, Facebook, Instagram ou TikTok. É só procurar lá por A Casa Elefante, a gente tá em todas as redes sociais com esse mesmo nome. Você também pode mandar pelo grupo do Telegram, que é o t.me/o-grupo elefante, ou pelo Discord, pelo nosso servidor do Discord. O link tanto para esse servidor quanto para o grupo do Telegram estão aqui na descrição desse episódio. E lá no Discord, além de poder mandar o feedback, você pode participar de Listen Party com a gente. Toda semana a gente escuta o episódio que tá saindo. Tem RPG, tem bate-papos aleatórios, tem 1000 coisas. Vem a gente fazer parte dessa linda comunidade. Bom, então chegamos naquele lindo momento do duelo de resumos, onde a Luísa e a Lari vão duelar para tentar descobrir quem lembra mais coisa do capítulo em 30 segundos. Porque é isso, né, na verdade. A gente vai começar jogando um dado para decidir quem vai ter o direito de escolher a ordem dos resumos. Larissa, você quer par ou ímpar? Quero ímpar. Deu par, Lari. Não foi dessa vez. Bem que meu horóscopo me avisou que essa semana já não ia dar. Luísa, você quer começar então? Ou você quer que a Larissa comece? Eu quero que a Lari comece. Desculpa, Lari. Tá. Gente, assim, é muito complicada essa missão, porque o capítulo ele é enorme. A gente usou todo o espaço disponível na pauta, que geralmente a gente não usa, tá? Então é isso aí. Larissa, está preparada, amiga? Não. Mas vai assim mesmo, né? Vamos, né? Então, Larissa Andrioli, você vai tentar fazer um resumo do capítulo Besouro Acossado em 30 segundos em 3, 2, 1, já! O Harry descobre por que o Voldemort estava feliz quando ele abre o Profeta Diário e vê que teve uma fuga em massa de Azkaban. E aí a gente tem alguns comensais lá que estão no jornal. Isso começa a despertar uma curiosidade de algumas pessoas. Os membros da AD começam a se esforçar mais nas aulas e tal. E as pessoas começam a questionar a versão do Profeta. A Hermione tem uma ideia sobre isso.
E ela fica muito misteriosa. Acabou. Meu Deus. Larissa não conseguiu sair da primeira página. Que merda! Não, brincadeira, amiga. Não foi tão ruim assim, não. Cheguei na terceira. Vamos ver o da Luli. Então agora é você, Luísa Ai, meu Zanferdini. Deus. Você vai tentar fazer um resumo no capítulo gigante. O Besouro Acossado em 30 segundos em 3, 2, 1... Já! Esse é um grandíssimo capítulo de fofocas, um monte de notícia ruim, comensal fugido e ninguém tá nem aí, os alunos não tão nem aí, ninguém sabe o que tá acontecendo. Aí vai, Neville fica puto, depois Hermione tem uma ideia e não conta pra ninguém o que é, aqueles mistérios de Hermione. Aí chega lá no Três Vassouras, aí antes o Harry teve encontro com a Cho, foi uma bosta. Aí eles vão pro Três Vassouras, aí a Hermione tá lá, junto com a Rita, e fica tipo, o quê? E a Luna tá junto, o Harry não entende nada, porque, né, não faz sentido. Acabou! Tenso. Agora é o momento que eu tenho que decidir se eu quero valorizar o ímpeto narrativo da Larissa, né? Que é o que impediu ela de chegar até o final. Ou o resumo tópico da Tópico. da Achei que você Luísa. ia falar tóxico. Complicado. Ai, gente, olha. Eu vou dar então pra Luísa, né? Porque pensando numa pessoa que nunca tivesse lido o capítulo, ela teria dado mais informações, né? Então, É verdade. é isso. Acho justo. Meu resumo foi uma bosta também. Ainda fiquei chocada que você conseguiu tirar de bom dele a ideia de ímpeto narrativo, porque pra mim nem isso teve. Muito chique. Ah, amiga, você tava tentando, né? Você até trouxe o capítulo anterior, né? Falando, descobre por que o Voldemort tava feliz. É verdade, é verdade. Contextualizou. Contextualizei. Mas não adiantou. Perdeu, Luísa, parabéns. Obrigada. Você gosta do conteúdo do Animagos e do Casa Elefante e quer garantir que a gente não desapareça? Você pode se tornar um apoiador e financiar o nosso projeto pelo PicPay. Você acessa picpay.me/animagos. Mas você não mora no Brasil? No problem. Agora nós temos também uma opção internacional no Patreon. Agora, para enviar aquela contribuiçãozinha única, sem compromisso, segue o Pix, pix@animagos.com.br. Com todas essas opções ficou ainda mais fácil, hein? Colabora um pouquinho com a gente. O Profeta Diário revela que houve uma fuga em massa de Comensais da Morte em Azkaban e que Broderick Bold morreu asfixiado pelo visgo do diabo disfarçado que recebeu no Natal. Hagrid conta que Umbridge o colocou em observação, e entre repercussões e fofocas, Hermione tem uma ideia. No Dia dos Namorados, Hermione continua o mistério e pede para Harry interromper seu encontro com Cho Chang. O encontro é um desastre e Harry vai direto aos Três Vassouras, onde encontra Hagrid, deprimido e machucado, falando sobre família. Hermione chega acompanhado de Rita Skeeter e Luna Lovegood e obriga a jornalista a escrever a verdade no pasquim do pai de Luna. Gata! Arrasou. Mas, ô Luísa, então, você que é vencedora do duelo de resumos, Vencedora. ganhou o privilégio de escolher por onde a gente vai começar a discussão do nosso capítulo. Por onde, amiga, que você quer? Eu vou valorizar os pauteiros. Não precisa disso, não. É uma coisa que eu queria falar já, então eu vou começar por isso que já tá no começo, que é a questão da fuga dos Comensais da Morte, e mais em relação ao fato de que ninguém tá nem aí pra isso. Tipo, a Cho comenta isso mais pra frente no capítulo com o Harry, que é estranho, tipo assim, fugiu um monte de Comensal da Morte, quando o Sirius fugiu 2 anos antes, tava todo mundo oriçado, o Harry não podia ir pra Hogsmeade, um monte de dementador pra todo lado, e agora, tipo, nada. E Pois é muito né? doido Até ver essa parece diferença, né? que aqueles dementadores tinham uma função que não era exatamente a que o Ministério estava dizendo que tinha, né? Né? Eu acho que isso dá muita pala, né? O Ministério, Nossa, ele tá muito. querendo dizer assim, bom, a gente não se importa porque a gente sabe que o perigo não é esse, a gente sabe o que aconteceu. E também eles sabem que não adianta nada mandar dementadores, porque os dementadores já estão do outro lado, só que eles não querem assumir. Mas é curioso também que também não existe um movimento de mandar outros agentes da lei, né? Sei lá, tipo, não tem uns aurores, então, mesmo que a gente não pode contar com os dementadores, então vamos mandar uns aurores aqui pra fazer uma busca e tal. Parece que nem isso eles estão fazendo esse esforço, né? Sim. E eu acho que a minha sensação é de que isso é uma escolha política que eles fazem, porque eles não podem ceder diante da ideia de que eles estavam errados. Então, eles precisam
manter a pose, sabe? E eles não querem correr o risco de alarmar a população, porque aí se a população se alarmar, ela vai acabar, eu acho que assim eles pensam, né? Acreditando no Dumbledore, né? Exatamente. Porque é o Dumbledore que tá batendo esse sino já desde o ano passado. E por mais que eles estejam alarmados, porque eu não duvido que eles estejam de fato preocupados, eles precisam segurar, eles precisam manter a imagem de que não, gente, tá tudo bem, tá tudo sob controle, e em breve a gente vai pegar essas pessoas aí de volta, podem ficar tranquilos e tal. E mesmo se não for pegar de volta, né, eles meio que dão a desculpa de que talvez eles tenham ido com o Sirius. E aí, meio que o leitor talvez chegue à conclusão de que, o Sirius tá aí, fugido há 1 milhão de anos, nunca aconteceu nada, então foda-se eles também. Eles até acham que o Sirius ajudou eles a fugirem, né? Os comensais a fugirem. E isso desperta a minha pergunta. Como será que eles fugiram? Porque com certeza foi com ajuda externa, mas óbvio que não do Sirius, né? Eles estão querendo justificar como que esse pessoal fugiu sem dar a entender que os dementadores podem ter trocado de lado, né? Porque o próprio Dumbledore nunca mentiu e disse, já no livro anterior ele já previu isso, e olha que o Dumbledore não é vidente nem seer. Ele sabe das coisas porque ele é um ótimo leitor da conjuntura. Então ele disse, se você aceitar imediatamente que o Voldemort retornou, Fudge, isso foi no capítulo 36, Os Caminhos se Separam, do Cálice. Talvez ainda possamos salvar a situação. O primeiro passo, e o mais essencial, é retirar Azkaban do controle dos dementadores. Olha só. E ele disse isso, que era o primeiro passo e o mais essencial, porque ele achava que isso era a primeira coisa que ia acontecer de fato. E foi. Sim. A primeira coisa que aconteceu. Genial. E depois o diálogo continua, né? E o Fudge fala que isso é um despropósito, que as pessoas confiam nos dementadores e por isso seria um tiro no pé tirar eles de lá. Daí o Dumbledore fala, eles não vão permanecer leais a você, Fudge. Voldemort pode oferecer um espaço muito maior para os poderes e prazeres deles do que você. Com os dementadores a apoiá-lo e a volta dos seus antigos seguidores, você vai ter muita dificuldade para impedi-lo de conquistar o poder que tinha há 13 anos. Yuhu! Lacrou, Dumbledore, você É verdade. avisou. E eu acho que nesse tema, né, eu acho que é importante a gente também recomendar o episódio que a gente fez sobre os dementadores, sobre Azkaban no Advento. Inclusive tava eu, a Luísa e a Tami, se não me engano. Em que a gente dá pra gente entender um pouco mais sobre justamente o que é isso, né, que o Voldemort pode oferecer, que o Ministério não pode. O que os dementadores buscam, que o Voldemort tem tanto prazer em dar, que eles não encontram, né, no Ministério. Pelo menos não tanto quanto eles gostariam, assim. E sobre toda essa conjuntura política, é legal ouvir também o capítulo 36, né, do Cálice. E pra gente saber que foram os dementadores que auxiliaram essa fuga, né? Foi, de fato, um auxílio externo, mas o Fudge quer porque quer fazer parecer que foi o Sirius que ajudou esse povo todo a fugir, principalmente porque uma das fugitivas era a Bellatrix, né? Prima dele. Já vai construindo a Bellatrix pra gente chegar no final já odiando ela. Sim. E esse livro, ele vai, justamente porque a Bellatrix vai desempenhar um papel importante no final, né? Ela é sempre muito destacada, né? O Harry passa a reparar muito nela, né? Então ele vê ela na árvore genealógica, ele fala sobre ela, aí ele vê ela na foto aqui, ele vai olhar pra ela. Então ela vai receber cada vez um destaque maior, e é justamente para fazer sentido o impacto do que ela vai fazer no final do livro, né? E vai criando esse mistério, né? A Rowling, nesses livros maiores, ela gosta de colocar vários mistériozinhos, assim, né? Pra aguçar a leitura. A Bellatrix, eu lembro que da primeira vez que eu li, eu ficava, mas gente, o que é essa mulher? Meu Deus! Mas então vamos falar sobre a matéria que saiu falando sobre a fuga dos comensais, de fato, né? Porque aqui a gente já vai começar a ver uma coisa que a gente vai comentar depois sobre a Rita, que eu gostaria de já trazer, que é o jornalismo do Profeta Diário, que é um jornalismo declaratório, né? Então ele tá sempre baseando a notícia em declarações. Então ele fala, o Ministério da Magia anunciou a noite passada que houve uma fuga em massa em Azkaban, blá, blá. E daí ele dá a declaração do Cornélio falando sobre os Sirius. E é engraçado que depois da declaração não tem mais nada, né? Então a gente vê aqui que o jornalista, nesse caso, não teve qualquer papel jornalístico aí, né? Ele simplesmente redigiu uma matéria. Simplesmente reporta, né? E esse é um assunto muito interessante, eu acho que tá muito ligado à nossa realidade. Desde do impeachment da Dilma, por exemplo, eu acho que isso tá
acontece cada vez de maneira mais simples e tipo, ninguém sabe? Parece que ninguém percebe. Uhum. E passa assim como se fosse realmente uma notícia de verdade, né? Sim. E a gente esquece de considerar que talvez a escolha de quais declarações noticiar também tem algum papel. E também nesse caso específico aqui ainda, né? Eu acho que tem 2 fatores, assim. Tipo, primeiro que a pessoa de quem vem a declaração, né? É uma figura de autoridade. Então você tem o próprio ministro da magia dando uma declaração. E como você falou, tipo assim, o jornalista que fez essa matéria, ele só colocou as palavras juntas, assim, né? Tipo, ele só montou, fez o parágrafo e introduziu a declaração. E isso faz com que se crie uma ilusão de imparcialidade, né? De objetividade. Quando, na verdade, o que seria interessante de ter aqui? No mínimo, uma declaração contestando. No mínimo, um outro ponto de vista. Alguém falando assim, sabemos que o ministro falou isso, isso e isso, mas isso não bate com a informação tal e tal e tal, sabe? Tipo, no mínimo, você teria que ter um embate de versões aqui. Que é o papel do jornalista, né? Exatamente. Não precisa ser um texto de opinião, né? Que é diferente, é um outro formato. Não precisa ser um texto de opinião em que o jornalista questiona o que está sendo dito. Mas a partir do momento que você só coloca uma voz e coloca ainda uma voz de autoridade dando aquela declaração e encerra a matéria por ali mesmo, isso dá essa sensação, essa falsa sensação de que se trata de uma matéria objetiva, de uma matéria imparcial, de uma matéria isenta, quando na verdade é isso até que você falou, né, Igor? Quando a gente pensa na escolha de quem vai dar a declaração, né? Para quem você dá voz. A partir do momento que você já começa a pensar que aí já existe uma escolha política, então aí a gente já sabe que de isento aqui não tem nada, né? Eu quis trazer isso pro podcast justamente porque eu acho que isso é um assunto importantíssimo. E a gente já falou também sobre isso, né? Na temporada passada, que tem um episódio bônus. Ouçam, que a Tami e o Daniel fizeram, que ficou muito top, sobre como ler criticamente, né? Esse tipo de matéria. E eu queria recomendar também um texto da revista Livro Reportagem, que é uma revista eletrônica da editora Casa Flutuante. E eles têm um artigo lá que se chama O que é jornalismo declaratório? É um artigo bem grandão, cheio de referências, que eu achei muito interessante. Que eu até queria pegar uns trechos pra falar no podcast, mas eu achei que a leitura do texto inteira era imprescindível, assim. Então, quem se interessar por esse assunto, eu vou deixar o link na postagem pra vocês verem. Posso fazer um jabá? Claro, amiga. Eu sei que eu não brinco mais essas coisas de produzir conteúdo sozinho, mas na última temporada da minha vida que eu tentei fazer isso, eu tinha um podcast, né, meu? E nele eu cheguei a fazer um episódio sobre jornalismo, imparcialidade, essas paradas em Harry Potter. Então eu vou pedir pro Igor deixar um link aqui na descrição, porque eu vou passar justamente pelo 4º, 5º e 6º livros, assim, que é onde toda essa questão jornalística tá mais pronunciada e tem mais impacto na narrativa em si, né? Bom, gente, mas voltando então à coisa mais do capítulo, assim, isso que a Lari tava falando é interessante porque a gente vê aqui como que o fato da Bellatrix ser a única mulher entre os comensais também é um fator que faz o Harry prestar mais atenção nela, né? Sim. E a narração deixa isso bem claro, assim. Ele tava vendo lá os comensais, até que ele nota a Bellatrix e ele para de ler sobre o que os outros comensais tinham feito pra prestar atenção nela. E ela é sempre muito destacada, assim. Se eu não me engano, ao longo da narrativa dos livros, a gente tem pouquíssimas referências a mulheres comensais. Sim. Porque a Narcisa, por exemplo, ela não chega a ser comensal. Se eu não me engano, a gente tem a Bellatrix, a gente tem a Alecto ou Amicus, eu nunca sei quem é quem. E meio que só, assim, pelo menos de comensais que recebem nome, é meio que isso. Então, ela realmente já é uma figura que se destaca por ser mulher. E o Harry vai reparar
parar isso, né? O Harry é uma coisa que vai chamar a atenção dele, assim. Eu acho que se a gente pensar na origem da Bellatrix, né? Que, pra quem não sabe, a Bellatrix, ela é baseada numa pessoa real, que era bem próxima do Hitler, né? Diziam que ela era a pessoa da Inglaterra mais próxima do Hitler, pessoa que mais encontrava o Hitler, não sei o que, é bem a Bellatrix mesmo. E ela chamava muita atenção por isso, né? Além dela E ela ser... teve um filho com ele. tem esse boato. E além dela ser bem próxima, assim, do Hitler, ela também era bem conhecida, porque ela era de uma família aristocrática, né? Da Inglaterra. É bem a Bellatrix mesmo. Eu recomendo que vocês busquem saber sobre a Unity Mitford. Elas são bem... a referência é bem crachada, assim, né? Mas eu acho muito engraçado como que, assim, existe uma leitura bem liberalzona, assim, de Harry Potter, né? Que vai olhar pra Bellatrix e fala assim, porque a Bellatrix era a única mulher comensal, tipo assim, parabéns. Como assim, parabéns? Parabéns porque as mulheres não são comensais? Não, tipo assim, ela tá lá, tipo, nossa, desbravando o fascismo e representando as mulheres. Sabe? Não, gente. Meu Deus. E eu acho muito engraçado isso, porque as pessoas ficam tentando muito buscar uma representatividade feminina dentro de Harry Potter e valorizar isso, e aí perde a mão, né? Totalmente. É uma vibe muito tipo Margaret Thatcher Had Girl Power, sabe? Meu E Deus. não é bem assim, né, gente? Era melhor que fosse só homem mesmo ali, mas tudo bem. Não, eu até acho que o fato da Bellatrix ser a única mulher é um lacre feminista aí da J.K., né? Bem liberalzão Ela também. tentou, né? De que, meu Deus, olha só, mulheres não são ruins. E a única outra que a gente conhece, né, tirando a Alecto lá, que a gente não sabe de nada, mas a única outra que a gente conhece é a Narcisa, ela vai trair o Voldemort, né? Então as mulheres, olha só. Sim, Lacraram. sim. As mulheres em sua essência. Mas tem um pezinho na realidade, né, gente? Vamos concordar? Se a gente parar pra analisar quem que orbitava o Hitler, né? Eu acho que isso tem a ver, só que aí a questão é que uma leitura rasa, essencialista e tal, vai buscar como explicação disso. Essa coisa de que as mulheres são menos facilmente corrompíveis, etc. Né? Quando, na verdade, o que a gente sabe da realidade é que a questão é que uma das bases do fascismo é a misoginia. Então, mulheres não são bem-vindas em posições de poder nem nesses espaços, porque uma das bases desses movimentos é justamente a exclusão das mulheres. Eu acho que tem um paralelo, sim, com a realidade justamente por isso, assim. Eu ia falar isso, que eu acho que elas não eram muito bem-vindas, assim. Voldemort tem cara de ser bem machistão. Nossa, ele devia fazer umas piadas, né? Eu acho que maltratar mesmo. Mas então vamos falar um pouquinho dos homens que estão ali, né? Dos outros comensais que fugiram e que estão sendo noticiados ali na matéria. Que deu tempo do Harry ver, né? Que deu tempo do Harry ver antes dele distrair com a Bellatrix. Então a gente tem o Dolohov, Antônio Dolohov, que foi condenado pelo homicídio do Gideão e do Fábio Prewett, que são os dois irmãos da Molly, né? Da Molly Weasley. Que, inclusive, como eles sempre são mencionados juntos, porque eles foram assassinados juntos, né? Todo mundo assume que eles são gêmeos também, assim como o Fred e o George. Mas, na verdade, não tem nenhuma menção a isso. E é bem provável que eles não sejam, porque normalmente o gene de gêmeo pula, né? Uma geração. É? Eu acho que tem um negócio desse, assim, de que pula. Ouvintes geneticistas. Ajudem. Eu acho que tem um negócio desse. Mas enfim, de qualquer forma, a gente não tem nenhuma evidência de que eles sejam de fato gêmeos, assim como Fred e o Jorge. Eles só são mencionados realmente juntos. O outro que é mencionado é o Augusto Rookwood, que foi condenado por passar informações para o Voldemort, né, alguns segredos do Ministério da Magia. Ele trabalhava no Departamento de Mistérios, mas ele era comensal, então ele era um espião. Uma referência que a gente pode puxar do último livro é que quando a gente vê a cena da penseira do julgamento do Karkaroff, ele tá tentando jogar informações, né, sobre comensais para se livrar. E é justamente a informação que ele dá sobre o Rookwood que vai chamar a atenção da corte e que vai talvez garantir a liberdade dele depois, né? Porque ninguém sabia que ele era espião e ele que fala
Isso, ele que dá essa informação para o Ministério. Ou seja, ele não só usa essa informação para se livrar da cadeia, como ele usa essa informação para se condenar à morte, né? É muito provável que o Rookwood tenha sido quem matou ele, inclusive, depois. E a gente tem, então, aí depois desses dois, aparece a Bellatrix, né? Que é quando o Harry vai se distrair. Que a gente descobre aí, a gente tem... reforça essa informação, né, de que ela foi condenada pela tortura e permanente incapacitação do Franco e da Alice Longbottom. Pesado, né, Bela? Pesado. É isso. Essa informação reiterada 2 capítulos depois da gente ter visto eles, né? Então, sim, ainda tá fresco na memória. É importante, eu acho, reiterar essa informação aqui para construir ainda mais o ódio pela Bellatrix, né? Então a gente já sabe que ela participou da tortura. Aí a gente tava quase esquecendo já essa informação. De repente a gente vê a Alice e o Franco. Aí essa informação volta com mais força, a gente fica mais revoltado, né, por ver a situação ali. E aí agora volta tão rápido essa informação de novo, que é pra gente não esquecer que a gente tem que odiar a Bellatrix. Eu acho triste que isso saiu no jornal, porque é uma história que o Neville não gosta que as pessoas fiquem sabendo, né? E tá aí pra todo mundo ver, mas ele deu sorte que os povo da escola tá cagando pro jornal, então... É verdade. Mas de pensar que, tipo, tá exposto e tal, deve ser. Sim. E no episódio 117, né, que é o episódio do Natal na Enfermaria Fechada, a gente conversou um pouco sobre isso e sobre como que... Sei lá, será que o Neville tem vergonha? Como é que ele se sente com relação a isso e tal? E aí teve um momento que a gente discutiu a ideia de que... Por que ninguém fala sobre isso, né? Como que ninguém sabe sobre isso? Se foi um crime público e tal. Então a gente vê que, na verdade, se fala, né? Isso tá no jornal lá pra todo mundo ver e tal. Só que eu acho que é uma questão que... Talvez os alunos, né? As pessoas dessa faixa etária do Neville não prestem tanta atenção, assim. E é uma coisa mal resolvida, né, também. Eu acho que pro Neville fica essa sensação de faltou uma resolução, sabe? É aquela questão da reparação, né? Como que a punição que os comensais sofreram não vai ajudar em nada, né? O Neville, na verdade. Ou a avó do Neville, ninguém. Então agora que a gente vai ver mais adiante no capítulo que o Neville ele vai ter força a partir dessa fuga, né? A gente vê que agora ele tem no horizonte talvez uma forma de resolução, né? Porque agora ela tá ao alcance dele. Então é interessante analisar essa coisa do punitivismo também através dessa história. E aí, além dessas notícias que a gente tem sobre esses comensais, né? A gente vai ter também uma notícia que eles vão ver nesse jornal, que é sobre a morte do Bode, né? Do Broderico Bode, que foi... O Aberforth chora. O Aberforth tá acendendo meu velhinho ali pra ele. Que foi assassinado pelo Visgo do Diabo, que a gente viu ser entregue lá no Natal, no capítulo da enfermaria. Sim. Né? A gente vem fazendo foreshadowing dessa morte há muitos episódios. É verdade. O trio conversa, né, sobre a morte dele. E a Hermione fala, nossa, como que a gente não se ligou? Era um Visgo do Diabo, a gente já viu isso, não sei o quê. E aí o Ron ainda fala assim, nossa, mas como é que a pessoa que deu não se ligou, né? Que era um negócio perigoso e tal. Completamente desligado do mundo, coitado. Ele é muito ingênuo. Muito. E aí eu acho interessante que a gente vai ter, então, finalmente uma ligação, né? Que o Harry vai finalmente entender que ele já viu o Bode, que ele já conheceu o Bode, que ele conheceu ele no elevador, né? No ministério, quando ele foi pra audiência dele, quando ele tava com o Arthur Weasley. E a partir do momento que ele fala isso, o Ron vai falar assim, eu sei quem ele é. Demorou pra lembrar dessa informação, né? Desbloqueou a memória do Ron. O meu pai já me falou sobre ele é um inominável. Ou seja, ele trabalhava no ministério, no departamento de mistérios. E aí a gente fica sabendo nesse bloco de informações aí, não só que quem trabalha no departamento de mistérios é chamado de inominável, como a gente fica sabendo que uma pessoa que foi morta por uma planta que estava onde não deveria estar
trabalhava no departamento de mistérios. Então, tudo vai ficando muito esquisito. Tanto que é nesse momento que a Hermione dá uma pensada, assim, tipo, alguma coisa clica na cabeça dela, né? E ela resolve fazer uma coisa, né? Resolve mandar uma carta. Odeio quando ela faz isso. E uma coisa interessante que a gente, eu acho que não analisou direito era que a enfermeira do Bold falou que ele tava muito perto de conseguir falar de novo. Sim. Então faz muito sentido que ele tenha sido assassinado, né, nessa altura, porque é queima de arquivo, né? Totalmente. Eu lembro que a gente comentou isso no episódio. Eu lembro de falar sobre isso. Que isso quer dizer, quando ele começa a falar, quer dizer que ele tá voltando a se tornar uma ameaça, né? E a enfermeira, ela tava sob o efeito da maldição Impérios, né? Ah, Por isso coitada, que como que a Miriam. Os direitos trabalhistas no mundo bruxo são bons, né? Parece, porque ela foi suspensa e continua recebendo. Acho que eles perceberam que a culpa não foi dela. Que ela não fez mas de propósito, né? Se eu fosse tentar adivinhar como que é o direito trabalhista no mundo bruxo, eu diria que não existe nenhum. É verdade, sim. E você falou da Hermione, Lari, que ela saiu pra mandar uma cartinha. Eu fiquei tentando interpretar de outra forma essa coisa da carta, porque quando a gente tá relendo, a gente fica tipo, tá, já sei o que vai acontecer, já sei pra quem que é isso e tal. E aí eu dei uma forçada na barra e daria pra imaginar que quando a Hermione viu que tinha uma recompensa pra quem denunciasse os comensais, que ela poderia estar enviando uma carta pro profeta, pra denunciar os comensais, né? Mas na verdade ela é muito mais esperta do que isso. Eu acho muito interessante como que a Hermione, ela, mais do que a coisa dos comensais, o que dá o estalo pra ela é justamente a coisa do bode, porque ela meio que junta as peças e ela fala, cara, a gente tá fudido, a gente precisa fazer alguma coisa, sabe? E trazendo de novo, né, a questão do jornalismo declaratório, que essa é uma notícia bem parecida com a outra, né? É a declaração do hospital. E aproveitando esse assunto, eu esqueci de falar uma coisa lá no começo, que é que não significa necessariamente que os jornalistas são ruins nem nada, mas como funciona, né, uma redação, às vezes faz o jornalista ser obrigado a fazer isso, né? Porque você é obrigado a lançar um furo, você é obrigado a lançar a notícia muito rápido. Sim. Pra sair primeiro. Então, não é necessariamente uma coisa de maus jornalistas, mas mais uma coisa da indústria mesmo, né? Do Sim, jornal. eu acho que é muito importante em vários assuntos que a gente discute e tal, mas nesse em especial também, lembrar que isso não é uma questão individual, né? Não é uma questão de crítica a indivíduos jornalistas. Embora tenham vários indivíduos jornalistas que mereçam sim um vai tomar no cu. Mas não é esse caso, né? Não é uma questão tipo assim, isso aqui são jornalistas jornalistas mau caráter que fazem isso. Não necessariamente. Pode até ser o caso de um ou outro, mas não necessariamente. Isso tem a ver com uma estrutura jornalística que é usada por donos de jornais, por donos de emissoras, etc, para proteger determinadas parcelas da população, determinadas pessoas, em detrimento de outras, né? A gente vai falar mais disso no final. Yes. Porque agora vem aí o nosso grande amigo Hagrid, que ainda está muito ferido. Que coisa, J.K. Rowling, pelo amor de Deus. Vamos resolver algum mistério, por favor. Preciso de um sentimento bom. Vai falando isso. Daqui a pouco ela resolve o mistério do Hagrid e você vai chorar. Eu não sou hater, tá, Lari? Sou só eu, né? Amo o grupo. Amo aquele capítulo. O Hagrid aparece cheio de ferimentos. Ele revela que a Umbridge colocou ele sob observação, né, vagabunda? A gente já esperava, né, que isso aconteceria. Pois então, já que agora a gente já destrinchou todas essas notícias horríveis que chegaram juntas, a gente pode falar sobre a repercussão, né, delas na escola. Então, tá todo mundo fofocando de novo. E dessa vez estão falando sobre o Harry, apontando, inclusive, os professores. Mas as pessoas estão demonstrando um pouquinho mais de empatia. E quem demonstra isso com todas as letras é a Susannah Bones, que chega pro Harry falando que um dos fugitivos foi responsável pela morte dos seus tios e primos, né? E que é muito ruim o povo ficar falando e tal. E eu acho engraçado que no ano anterior tava todo mundo cagando pro Harry, né? Aí agora tá todo mundo cheio de empatia. Coitado. Agora que bateu na bunda a água, né? E a Susannah, ela vai perder a mãe, né? No próximo livro. Não, é a tia, né? A Amélie lá. É tia dela. É a tia? A Amélia é a tia dela. Então a tia, isso.
Ah, tá. A tia dela vai ser morta, né, no início do próximo livro, de acordo com o Fudge, provavelmente pelo próprio Voldemort. E é engraçado isso. Sabe o que isso me lembra? Porque assim, a gente pode estar encoberto da ideologia, né? Que principalmente o jornal ajuda a perpetuar. Mesmo quando a gente tem um histórico, né? Então, por exemplo, ela tem os tios e os primos que foram assassinados, mas até agora ela não mostrou empatia pro Harry. Me lembra o meu tio, que ele odeia a ditadura, porque ele tem coisas que envolvem a ditadura, mas é bolsonarista. Veja bem. Sabe? Não faz o menor sentido. É porque as pessoas são muito complexas, né, cara? Aham. E a realidade é complexa. A realidade é complexa, as pessoas são complexas. E você consegue, às vezes, fugir de certas coisas e não fugir de outras, assim. Infelizmente é isso. Quando a gente vê, a gente tem essas aberrações. Sim. Mas aqui começa a quebrar o véu da ilusão. Sim, porque justamente por falar em realidade, né? Em Hogwarts, essa fuga dos comensais faz com que essas pessoas considerem o que tá rolando, né? Tipo assim, vamos pensar aqui o que tá rolando, se isso faz sentido. E aí o que a gente vê é que algumas pessoas começam a questionar a versão que tá sendo entregue pelo profeta, né? Pelo ministério e tal. Porque essa versão já não satisfaz todas as perguntas que eles estão tendo, né? Eu acho que, provavelmente, por causa disso, a Umbridge nota, né? Que muitos alunos estão querendo buscar informação com os professores, né? Então, ela lança o seu novo single, o Decreto 26. Eu morri. Faz um rap disso, por favor, lendo os decretos. Que proíbe os professores de conversar com os alunos sobre qualquer coisa que não seja matéria da aula. Né? Então, é engraçado que ela meio que tá admitindo, né, que a narrativa do Ministério não tá muito confiável, então melhor deixar que ninguém converse. Sim. E o Lino, reizinho do humor, muito melhor que os gêmeos, ele joga na cara dela, né? Ele fala, minha filha, não adianta você ficar bravo com os gêmeos que estão jogando esse snap explosivo aqui, porque isso não tem nada a ver com defesa contra as artes das trevas, eu vou te denunciar. Melhor pessoa. Lacrou. O Harry, jovem, coitado, achou que as notícias iam deixar a Umbridge mais humilde. Harry, o ingênuo. Mas não rolou. E outra repercussão que teve é que os membros da AD estão mais empenhados nas aulas por causa das notícias, né, das fugas. O que nos leva ao reizinho Neville, né? Isso, a gente vê que ele é o membro da AD que tem a melhora mais evidente, que ele tá aprendendo feitiços muito rápido, ele tá desenvolvendo as habilidades dele de um jeito muito, muito surpreendente, assim mesmo. Inclusive, a narrativa dá uma ênfase nisso, né? Quando fala que quando o Harry ensinou o feitiço escudo, né? Que é o protego, a única pessoa que dominou o feitiço antes do Neville foi a Hermione. Ou seja, essa é tipo a grande referência, assim, né? Amo. No melhor do que isso não vai ficar, meu filho. Então tá ótimo. Já pode considerar que você é o melhor da turma, porque a Hermione não conta. A gente fala muito que esse livro é muito da Gina, mas também é muito do Neville, né? Eu acho que é mais do Neville ainda. É o livro de crescimento dele, né? É o livro que ele vai se tornar aquilo que ele nunca acreditou que ele pudesse ser, né? Aquilo Ai, que lindo. Mas não é verdade, porque assim, ele sempre achou que ele era um cara que não tinha magia, que devia ser um malogro, que não tinha magia suficiente. Inclusive, várias pessoas fizeram ele acreditar nisso, inclusive a própria família dele. E esse é o livro em que ele vai se tornar... O Salem dando a opinião dele. Você gosta do Neville, Salem? Gosta? Então tá. Ele vai se tornar a pessoa que ele nunca achou que ele tinha potencial pra ser, mas que ele tinha, né? Só tava guardado e ele só precisava, talvez, de Eu acho que ele precisava de duas coisas, assim. Ele precisava de um incentivo real, e o incentivo dele vai ser a Bellatrix, né, a existência, a liberdade da Bellatrix. E ele precisava de um ambiente em que ele se sentisse de fato estimulado a aprender. Alguém que acreditasse nele. Né? Que vai ser a AD. Então, na AD ele vai ter esse espaço, vai ter um professor que, tipo, dá assistência para ele da forma como ele precisa. Vai ter colegas que estão empenhados em ajudar ele também. E aí, nós que voa, bruxão.
E ele fala isso no capítulo anterior, tipo, pode zoar, gente, quando o trio vê os pais dele no hospital. E isso é de quebrar o coração, porque assim, ele já tá tão acostumado a levar pedrada que ele já levanta o muro antes de qualquer coisa, assim. E na dele não precisa fazer isso, porque ele viu que ele pode confiar no Harry, no Ron e no Hermione. E eu fiquei me perguntando também se, tipo, se ele tivesse sido o escolhido pelo Voldemort, se ele já teria sido fodão desde o início, sabe? Talvez, porque isso vem muito da criação dele, né? Acho que a família dele isso. colocou na cabeça dele que ele era um inútil e ele acreditou. É muito cruel. Tadinho. Mas Eu acho muito difícil pensar no que seria, né, se o Neville fosse o escolhido. É muito difícil porque tem muitas variáveis envolvidas nisso aí, né? Mas eu não vejo nenhum motivo pra ele não ser. ele seria o Harry. Ele estaria dando aula aí de idade. Porque o Harry, assim como o Neville, também não teve uma infância em que ele foi estimulado, né? Mas ele seria bem recepcionado em Hogwarts, assim como o Harry foi. Eu acho interessante a gente tá falando dele não ter sido escolhido, porque essa construção dele justamente tá levando a gente ao momento em que o Dumbledore revela isso, né? Que o Voldemort poderia ter escolhido entre ele e o Neville. E já não faz mais tanto sentido a surpresa, né? Porque se isso fosse dito no primeiro livro, você falava, caralho, o Neville? Como assim? E agora você já tá vendo que não, ele tá se tornando um bruxo competente. Então já não é mais tão surpreendente assim. Antes dessa construção do Neville, seria engraçado, né? Tipo, kkk. Ele quase escolheu o Neville. Mas agora a gente tem uma aproximação com ele, né? Que faz a gente enxergar essa... Assim, nossa, putz, né? Nossa reação é bem diferente. Sim. Bom, gente, entre todas essas coisas importantíssimas, também acontecem coisas do cotidiano, né? Durante a aula do Hagrid e da Trelawney, a Umbridge tá lá com sua pranchetinha, perseguindo eles, né? E a narração deixa bem claro que os dois estão muito intimidados, né? Pela presença dela, ainda mais com essa observação, né? Que ela tá fazendo, entre aspas. A gente descobre que o Hagrid está mostrando criaturas que, tipo, foda-se, que é os Krups, que em inglês é Krupp, que o Ministério da Magia diz que tem 3x de perigo, mas na verdade eles são tão perigosos quanto os cachorros do nosso mundo, porque na verdade eles só são um cachorro do nosso mundo que tem 3 rabos. Ou 2. Verdade. Não, é 2. Eles têm o rabo bifurcado. Rabo bifurcado. Tudo seria muito mais fácil se o Hagrid tivesse escutado a Hermione, né? Mas ele tá escutando. Agora passou do limite. Agora que já fudeu. Eu acho que mesmo se ele tivesse dado a melhor aula do universo, a Umbridge teria achado algum motivo pra fazer ele ser demitido, sabe? Com certeza. Justamente por ele ser meio gigante. Você tá culpabilizando a pessoa racializada, Larissa? Perdão. Desculpa, não era isso. E aqui a gente tem uma reflexão do Harry que é muito triste, mas é muito interessante, né? Que ele fala que a Umbridge parecia que estava constantemente privando ele de tudo que fazia sua vida em Hogwarts valer a pena. Inclusive as visitas ao Hagrid, né? Que o Hagrid tá com medo que eles vão lá e sejam punidos pela Umbridge. E realmente, né? A gente viu que nas férias ele não queria voltar porque não tem motivo nenhum pra ir pra Hogwarts agora. Porque Hogwarts não perdeu um pouco a coisa de casa pra ele, né? Agora é só um lugar que só tem experiências ruins. E entre as experiências ruins tem o quê? As aulas de oculumência, que estão, uma bosta. Estão uma grande merda. E eu acho muito legal porque a gente apontou já nos capítulos anteriores, principalmente no de oculumência, né? No que a gente vê a primeira aula de oculumência e tal. Como que a gente tava deixando passar muito batido o Snape. A gente tava confiando demais nele. E a gente agora como é uma releitura, a gente já sabe que a gente tá a um livro dele se tornar um grande vilão, né? Então, a gente precisa voltar a construir isso. Então, a gente vai ver que a Rowling começa a colocar várias pistas falsas também sobre o Snape. E que são pistas, inclusive, que assim, porque era muito comum nos livros anteriores a gente ter pistas que depois elas eram desmentidas. Essas aqui não vão ser desmentidas no final desse livro, né? Elas vão... E não foram no filme, no livro anterior, né? Que essa informação deles ter sido um comensal da morte
ficou sem resolução. Tipo, Sim. ou a gente acredita no Dumbledore ou não. Sim, então essas pistas que vão sendo colocadas agora são pistas que já vão se acumular pro próximo livro, né? Pro que vai acontecer no próximo livro. E aí, quando acontece, a gente fala lá, ó, a gente tem 2 livros de várias informações se acumulando que corroboram isso que acabou de acontecer. Faz sentido, né? Então, o que a gente vai ver é que o Harry fala que depois que ele começou a fazer as aulas de oclumência, né? Que a cicatriz dele não parava de formigar e que volta e meia ele sentia assomos de irritação ou alegria, que não tinha nada a ver com o que estava acontecendo com ele no momento, e que ele tinha a sensação de que ele estava, aos poucos, se transformando numa antena alinhada com as mínimas flutuações de humor do Voldemort. E ele remontava, né? Toda vez que ele pensava sobre isso, ele sempre ligava com o início das aulas com o Snape, né? A primeira aula de oclumência dele. E tá errado, né? Porque, na verdade, a aula é uma consequência do início, né? E não o início é a consequência da aula. Eu acho que as coisas se misturam um pouco também, porque eu acho que, de fato, quando o Snape tá provocando, né, estimulando a mente dele com invasões e tal, eu acho que ele tá sim deixando o Harry mais vulnerável. Eu acho que é um pouco difícil não estar. O problema é que o Harry não trabalha para se proteger também. Então é como se o Snape tivesse... Não tem uma metáfora para isso. É como se o Snape fosse treinar o Harry para ser chaveiro e ele abrisse todos os cadeados e o Harry não fechasse os cadeados de volta, sabe? Eu tenho uma analogia melhor. Ai, por favor, porque a minha foi péssima. Conectar o Bluetooth. Não, é como se fosse a pele que se recusasse a se calejar. Então o Snape fica machucando, e ao invés da pele calejar, ela não sara. É o Harry. É, como se, tipo assim, vou partir da sua metáfora e... Tá bom. Vamos lá, A gente chega no jogo. Trabalha a equipe. É como se, tipo assim, o Snape fizesse uma ferida no Harry. Fez a ferida. E pra cicatrizar, o Harry precisa passar um remédio. Mas ele não passa. Uhum. Então, o Snape tá ferindo? Tá. Ele tá abrindo a cabeça do Harry mais pro Voldemort? Sim. Porque faz parte do treinamento. Faz parte do processo de aprender oclumência. Cada vez que você cutuca aquela ferida ali, ela vai se abrir, ela vai ficar mais exposta. E pra você se proteger, você precisa colocar um curativo, passar um remédio, uma coisa. Só que o Harry não faz. E aí, ele joga a culpa disso A essência tudo. de mortisco. Exatamente. Ele joga a culpa dessa sensibilidade maior em cima do Snape, sendo que ele não está fazendo a parte dele. Assim. Então, de fato, eu acho que o Snape está sim deixando o Harry mais sensível pro Voldemort. Mas em nenhum momento isso é contra os planos do Dumbledore, entendeu? Isso é o que ele deveria fazer. Ele precisa abrir a mente pra poder fechar por dentro e ele não consegue fechar. Só que aí o que vai rolar é que, tipo assim, a gente vai ter essa pista falsa, a gente vai ter essas informações desencontradas, assim, e tal, que vão sendo jogadas ali pela narrativa. E aí, o que é que o Ron vai fazer? Ron Weasley. Um vídeo no YouTube. Exatamente. Ron vai fazer um TikTok fazendo uma suposição, né? Que vai ser uma suposição que vai ficar no ar. E vai ficar no ar, como a gente falou, o suficiente para se tornar uma coisa crível no próximo livro, né? Que ele vai falar, talvez o Snape esteja abrindo a mente do Harry para facilitar a entrada, né? Tipo, talvez tenha sido proposital e tal. E aí eu amo, assim, que a Hermione, tipo... A Hermione odeia o Snape também, mas ela sempre vai na defesa dele, assim, tipo, cala a boca. A Hermione é uma das nossas, né? Dumbledore. Ela é Dumbledore, total, assim. E eu acho que é isso, assim, tipo... E ela fala exatamente isso. O Dumbledore confia nele, ele trabalha pra ordem, isso deveria ser suficiente, né? E quando o Ron contesta, falando que ele era comensal, né? Que eles nunca viram nenhuma prova de que ele realmente trocou de lado. Ela só repete isso, né? E isso é foda, que é uma coisa que a gente falou um pouco sobre o Dumbledore em outro momento. É que a partir do momento em que o Dumbledore assume esse compromisso com o Snape de não revelar por que ele confia nele e só, eu confio, ele acaba gerando uma fonte infindável de suspeitas sobre o Snape, né? Porque ninguém tem um argumento pra defender ele. Esse é o problema do Dumbledore, né? Que a gente tem que aceitar que ele quer
ser o enxadrista, né? O seu Terno preto, camisa camisa preta. Põe aquele palito preto, camisa preta, gravata preta. camisa preta, gravata preta. Palito Ele- preto. Palito preto, gravata preta, palito preto, camisa preta, gravata preta, que o Andreas adora. Beijo, Vera Magalhães. Ele não compartilha, né? Sim. O plano dele. Então isso causa muitos problemas. Esse é um deles. Então assim, acaba que o único argumento que se tem a favor do Snape é o Dumbledore confia nele. Pô, e aí, né? Você acaba jogando nos ombros do Dumbledore uma responsabilidade gigante que é de não errar. E beleza, de fato ele não errou no caso do Snape, mas ele poderia ter errado. Ele poderia ter se enganado, né? Ele poderia ter sido traído por alguém. Camisa preta e gravata preta. Eu tenho a impressão que a gente já fez essa piada. Já, umas no duas episódio. vezes. Só que a gente falou do gravata roxa, camisa roxa. Então, gente, aí a Hermione passa o capítulo inteiro jogando esses foreshadowzinho dela, falando que vem aí alguma coisa, agora eu não posso explicar. E convence o Harry a encontrar ela no Três Vassouras. Mas o Harry, ele vai em Hogsmeade, não vai passear não, ele vai no Dia dos Namorados, gente, que hoje já estamos em fevereiro, é isso aí. E Cho Chang vai com Harry a um encontro romântico. Então, love is in the air. Tarararara. Você vai querer perder? Sim. Eu acho muito engraçado nessa cena aí, acho muito... assim, eu acho que... Eu não sei se vocês concordam com isso, mas eu acho que, de modo geral, a Rowling, ela não é muito boa em escrever romance, assim, né? Difícil. Tanto que ela Depende. O do Newt e da Tina tá perfeito. Não, em Harry Potter, assim, nos livros. Eu acho que ela não sabe muito bem, assim, e tudo bem não saber, sabe? Tanto que eu acho que ela tenta evitar o máximo possível. Mas eu acho ao mesmo tempo que tem isso, eu acho impressionante como que ela escreve bem a inadequação romântica. Então, sabe? Tipo amiga, eu assim, acho que é de propósito que ela não... Eu não acho que ela não escreve bem, eu acho que ela não escreveu bem o Harry e Gina. Aí eu aceito. Mas o Rony e a Hermione é muito legal. O Rony, a Hermione e o Victor Krum eu acho legal. Sei lá, eu acho que é de propósito que ela escreve assim. Mas tudo bem. Eu não sei opinar, eu só acho bem crinjão, assim, tudo. E o Cormoran Shark também é bem cringe. Acho que ela gosta de escrever uma coisa cringe. Entendi, pode ser uma opção dela, né? Mas eu gosto muito de como ela descreve bem essa inadequação, né? De quando você tá gostando de alguém, quando você tá interessado em alguém. E aí parece que tudo tá errado, assim, sabe? Então, tipo, você vai lá, você se arruma, você se prepara, e aí na hora de encontrar, parece que tem uma coisa que não tem como você corrigir. Tipo, sei lá, seu braço é muito comprido. Sabe? Tipo, não tem uma maquiagem que você faz que corrija isso. E eu acho que essa inadequação, ela escreve muito bem, assim. É uma adequação adolescente, né, também. Não que adulto não tenha isso, mas é uma coisa bem adolescente, assim, né? Um sentimento muito de não encaixar. Quanto mais ansioso o adulto for, ele continua com isso aí pro resto da vida. Não, pois eu super continuo, mas eu acho que é um sentimento que surge na adolescência. Ah, sim. Todas as coisas ruins da vida. E, nossa, gente, eu acho muito engraçado isso, porque o Harry, ele vai andando pra encontrar a Cho e parece que ele é um mutante, né? Ele olha e ele vê que ela tá linda com o cabelo preso, num belo rabo de cavalo. Aí ele pensa que o pé dele tá grande demais pro corpo e que ele tomou consciência de seus braços e como eles deveriam parecer idiotas balançando dos lados. Você quer fazer o quê, Harry? Você quer andar com o braço reto, parado? Anda então, gato. Vai ficar ótimo. Vai dar super certo. Eu amo isso. Eu amo como ela escreve isso. É perfeito. Eu acho que ela escreve muito bem essa coisa adolescente, assim, de tipo... As sensações, né, no corpo. E essa tomada de consciência de que você tá errado de alguma forma, assim. Do olho alheio, né? Da visão alheia. Uhum. Tipo, do eu que existe pro outro, né? É isso que o Harry tá percebendo aí. É por isso que em festa eu sempre quero segurar alguma coisa na mão, mesmo que eu não esteja bebendo. Por isso que eu fumo. Não, mentira, não sei. Mas talvez seja o motivo. Então, gente, o começo é bem
crinjoso, né? Com essa chegada aí, encontro dos dois lá no salão. Mas o Harry engata uma conversa sobre quadribol, que ele é o menino do monoassunto. Ele só gosta de quadribol. Eu tenho terror, assim, eu não gostaria que as pessoas me vissem como uma pessoa que fala de uma coisa só. Mas a minha vida inteira eu fui Já o menino aceitou, do né, Harry amiga? Potter. Sim. Eu acho que sim. Eu acho que, como embaixadora do The National no Brasil, e também a faxineira oficial do Snape, eu me solidarizo pelo Harry, assim. Acho que é Eu também. Sim, eu também. clube dos hiperfocados. Mas eu tô exagerando, né, na verdade. Porque ele tá falando disso com ela porque é o assunto que eles têm em comum, né? E ele tá preocupado, né? E aí que ele não sabe o que falar com ela. E aí, de repente, eles desandam a falar de quadribol. E aí ele fala assim que, nossa, ele não imaginava que era tão fácil conversar com ela. Como é fácil conversar com ela, né? Ai, gente. Mas é assim, quando a gente tá com crush, a gente não consegue, né? Nossa, Manter uma não. conversa. A gente fica muito ansioso. E eu sou Meus assim. neurônios saem de férias. Quando sai com alguém. Mas eu acho que eu ia estar Taylor Swift. Tem citado bastante Taylor Swift, né? Ultimamente. Amo. Se eu não cortei, deve ter citado. Mas é porque eu acho muito... É muito normal a gente ter esse desconforto, né? De não conseguir falar perto do crush e tal. Mas, às vezes, tudo que a gente precisa é de um silêncio reconfortante, né? Nossa, E sim. acho que quando você consegue ter um silêncio em paz com alguém, quer dizer que tá tudo bem, assim. Quer dizer que vocês estão na mesma sintonia. É raro, viu? E na hora que eles estão caminhando lá, finalmente engataram na conversa. Passa um bandinho de Sonserinas e falam, tipo, mano, bullying, sabe? Até dá pra perdoar certas coisas que a pessoa fala. Mas a mina lança o Cedrico era mais bonito. Não dá. São serinos, né, gente? A gente espera o quê deles? Muito mais. Nada. Absolutamente nada. É a única mina da Sonserina, inclusive, que existe, que fala isso. E fun fact, aliás, a atriz da Pansy e da Cho eram super amigas no set. Não. Bem aleatório. Mas aí a Cho sugere que eles vão no Madame Pudgefoot, que é um lugar que nunca a gente tinha ouvido falar ainda. E que pela descrição, a gente volta àquele problema, que é a J.K. Rowling considerar coisas afeminadas como coisas inferiores, né? Que vem daquela visão do feminismo que tentava se distanciar da feminilidade, né? Dos anos 90. Exatamente. A gente vê isso muito na Umbridge, né? No Lockhart. No Na Lockhart, na Fleur. E também na forma como ela escolhe na forma como ela constrói as heroínas dela, né? Ela tem, sim, várias personagens que são fodas, mas como que essas personagens são? Elas são inteligentes, elas desviam de alguma forma de padrões de beleza, elas são marcadas muito mais por A rejeição, né, da feminilidade. pela rejeição, por atributos que não estão ligados a atributos que são tradicionalmente femininos, né? Então, assim, a gente tem a Hermione, que é muito inteligente. A gente tem a Gina, que, tipo, é inteligente, é esperta. Esportista. É esportista, é atleta, blá, blá, blá. Então, a gente vai ter essas personagens que elas vão ser um grande... No fim das contas, elas fogem de um estereótipo de feminilidade pra cair num estereótipo feminista, né? Que é, tipo, de fugir justamente desses atributos, assim. É legal que o feminismo mais mainstream, assim, ele foi evoluindo, né? Então, hoje em dia, eu espero, né, que a gente entenda que a gente pode ser feminino, a gente não, né? As mulheres podem ser femininas e ao mesmo tempo ser contra os padrões da feminilidade, né? E tal. Sim. Então, Contra as imposições, né? Sim, e que nem sempre absorver certas questões que são vistas como estereótipo, que são impostas e tal, nem sempre isso também depõe contra você, né? Como se você fosse menor, porque, sei lá, você quer ter filho, porque você quer, né, sei lá, ser dona de casa. então você é comunista e tem chinelo da Havaiana? Chinelo da Havaianas tá atingindo o mesmo nível de
iPhone. Preço Nossa. de iPhone, já. Tá foda. E aí a gente chega lá no Madame Puddifuece e encontra o Rogério Davis, que também era do time de quadribol da Corvinal, que foi com a Fleur, né, no baile, e ele é o estereótipo do jock, né? O cara gostosão que as meninas O todas Chad. querem ficar. É, o Chad. Ai, gente, vamos Thiago. ficar usando o vocabulário de incel. Thiago Potter. Mas é o Thiago Potter dessa geração. E aí ele fica lá lambendo a cara da menina o tempo todo, enchendo o saco deles que estão do lado. Adolescente é uma vergonha, né, gente? E o Harry pensa, nossa, será que é isso que a Show tá esperando? Coitado. Será que ela quer que eu lamba a cara dela? Vira um aspirador de Potter. Luísa, você pensou Eu ia nisso falar só agora? aspirador de pó. Mas é isso, aí o Potter. Gente do céu, a Luísa é um gênio, né? Genial, Luísa, genial. Mas a gente continua aí com o festival cringe, né? O Cringe Palusa. Que vai ter um ápice quando o Harry vai falar com a Cho que precisa encontrar com a Hermione, né? E aí a gente vai ver, porque a Cho é uma personagem que ela se encontra no meio termo aí. Eu acho que a Rowling não decidiu muito bem o que ela ia fazer com a Cho. Então, tipo assim, a Cho, ela vai quebrar os padrões de feminilidade, ela vai reforçar eles, eu acho que ela fica meio que num vai e vem. Então, tipo assim, a Cho, ela é atleta, ela é não sei o quê, mas ao mesmo tempo... Então ela é uma pessoa verossímil, né? Pois é. Então ela destoa um pouco, assim, das outras personagens femininas, né? Porque ela não é fútil, tipo a Lila, tipo a Parvati, mas ela também não é a Hermione, e também não é a Gina. Ela meio que tá... É porque eu acho que a Show não escreveu a Show com a intenção de transmissão de valor, sabe? Sim. E aí ela ficou mais verossímil por isso. Uhum. E aí o que a gente vai ver aí é um grande festival de ciúmes, expectativas monogâmicas e uma coisa horrível, assim, né? Porque... Vergonha alheia. Muita vergonha alheia, porque ela, do nada, ela tira do cu que ela tem que ter ciúme da Hermione. Nunca teve, agora tem. Como se nunca tivesse visto que o Harry só anda com ela e com o Rony, né? Exatamente. E aí fica incomodadíssima com aquilo, inventa uma fic de que o Rogério chamou ela pra sair. Aí o Harry fica puto, porque por que ela tá me falando isso? Eu não quero saber disso agora. E aí, de repente, ela mete um negócio que ela foi nesse mesmo lugar com o Cedrico no ano passado. E aí o Harry fica, por que você tá me falando isso? E de repente ela faz a melhor pergunta que ela poderia fazer. Que é... Quando ele tava morrendo, sendo assassinado pelo Voldemort com a Avada Kedavra, ele falou de mim antes de morrer? Falou, gata. Falou sim. Daí passa um querubim jogando glitter neles. É horrível, gente. Essa cena é muito cringe. É muito cringe. E aí, o coitado, né? O Harry ele fica tentando, tipo... E eu acho que isso que você falou, né, Igor? Que ela se torna uma personagem verossímil justamente porque ela não tava tentando fazer nada. Tipo assim, eu tenho a impressão de que a Rowling tava tentando colocar a Cho fazendo um monte de coisa, tipo assim... Cringe. E aí, de repente, ela coloca na palavra dela, na boca dela, palavras extremamente verossímeis, assim, que, tipo, me fazem ficar com dó dela. Porque, tipo, ela tá chorando e aí o Harry, não, vamos falar de outra coisa. Ela fala, cara, mas eu achei que você entenderia, eu preciso falar disso. E sim, ela precisa falar disso. E ela é uma menina de, tipo, 15, 16 anos que o namorado foi assassinado e ela claramente não tem ninguém pra falar sobre isso. E ela quer falar sobre isso com quem? Com o cara que viu ele ser assassinado. Que coincidentemente é também um cara porque ela tá um pouco afim agora. De quem ela tá um pouco afim agora. E me dá muita dó disso, assim, quando eu vejo ela falando isso, porque ela não parece estar recebendo nenhum apoio também, sabe? E Sim. Beleza que ela não passou pelo mesmo trauma que o Harry, né? Porque o Harry viu. Mas, porra, ela passou por uma experiência foda, né? É pesado, cara. É pesado demais. Sim, ela é uma viúva aos 15 anos. Como disse a Tami. Nossa, coitada. E eu acho que isso justifica até a pergunta sem noção dela. Tipo, porque ela tá tão
fora da caixinha, já que ela não sabe mais. Fora da casinha. Fora da casinha, eu falei fora da caixinha. Ela tá muito perdida, né? Tadinha. Dá dó quando a gente olha de fora. Lendo esse capítulo, eu cheguei à conclusão de que talvez a história da Cho é a história dessa menina que tá passando por um estresse pós-traumático e que a forma como ela conseguiu, meio que inconscientemente, de tentar resolver esse estresse foi saindo com o Harry, sabe? E talvez ela nem tenha uma atração romântica por ele, mas ela tá Sim. colocando nele uma expectativa de resolução daquele trauma. De ficar mais próxima do Cedrico, né? Tipo, de alguma forma. Sim. Que é uma coisa bem triste mesmo. E bem injusta a forma como o fandom trata ela, né? Porque isso aí é a mesma coisa da forma como o fandom trata o Harry Caps Lock, né? A gente tem que ser um pouco mais humano na hora de analisar. Sim, afinal de esses contas, momentos. são adolescentes, né, cara? E, tipo, são adolescentes que claramente não estão recebendo o tipo de apoio que precisavam. Então, eles estão lidando com uma série de traumas absurdos por conta própria, né? E eu acho que quando ela fala isso, que ela fala, pensei que você entenderia, preciso falar nisso, com certeza você também precisa falar. Eu acho que o que dá pra gente entender disso aqui é que ela não tem com quem falar. Então, provavelmente, as amigas dela, os amigos dela não escutam ela sobre isso. Ou ela não se sente à vontade pra falar, ou ela tentou falar, todo mundo ficou meio tipo, caralho, ela tá falando do cara que morreu. E ela não quis mais falar. Ou talvez eles falaram, nossa, você acredita que o Voldemort matou ele? KKK. Duvidaram, exatamente. Então, assim, de qualquer forma, acolhida ela não foi. O que é curioso porque, assim, a gente sabe que o Harry foi muito acolhido pelos amigos, ele falou sobre isso. E ainda assim, isso não foi suficiente, né? Ele ainda tá lidando com esse trauma. Então, imagina a Cho. É aquela coisa que eles falam lá na pedra. Quando você passa por um trauma com outras pessoas, isso acaba unindo vocês. E talvez tenha sido um pouco disso que a Cho tava procurando também, né? Tipo, Sim. Porque, querendo ou não, eles perderam a mesma pessoa, né? E o Harry tava procurando outra coisa, né? O Harry tava procurando justamente escapar disso. Era a forma dele de lidar com tudo que tá acontecendo, né? Porque não é só a morte do Cedrico que ele tem que lidar, né? Complicated. Aí o Harry fala que ele conversou sobre isso com o Rony e Hermione, né? Por isso que ele não sente essa necessidade. E aí fica na minha cabeça assim, será que esses ciúmes da Cho também não é um pouco de ciúmes de amizade, sabe? Não só pode de... ser. Pode ser. Eu também queria ter alguém pra falar sobre isso, né? Eu também queria ter o que você tem, assim. Ela tá projetando como ciúmes do relacionamento, né? Porque ela fala, você fala que a Hermione Granger, né? Mas agora pra mim é canon que a Cho ela só tá ficando com o Harry porque ela achou que isso ia resolver o trauma dela. Sim. Triste. É muito triste, gente. É isso que você falou, Igor. É muito injusta a forma como ela é tratada no fandom. Porque eu até entendo que, tipo assim, durante a leitura ela não é uma personagem necessariamente agradável. Em determinados momentos ela vai ser chata, vai ser desagradável ler ela. Mas a gente se propõe tanto a ler de forma mais complexa e mais humana outros personagens, né? Que às vezes são muito mais desagradáveis que ela. Vide Severus Snape. Então, eu acho que a forma como a gente lida com essa, abre aspas, coisas de mulherzinha, sabe, que ela faz, que é muito o olhar que o Harry tem pra ela na narrativa, eu acho que a gente não complexificar esse olhar diz muito também sobre a nossa leitura bastante misógina, assim, dos livros, né? Sim. E eu acho bem corajoso ela ter ido embora aí, sabe? Arrasou, gata. Girl power. Vai embora mesmo. Empoderada. Tchau. Ela e a Bellatrix. Tadinha. Meu Deus. Não. Eu acho que é a segunda vez que botam elas duas no mesmo saco. Gente. Nesse podcast. Não, que sacanagem, gente. Não faremos isso. Cho Chang had girl power de verdade. A redenção de Cho. O que o Harry tira dessa discussão é mulheres. Harry, pelo amor de Deus. Eu era a maior hater da Cho até que eu comecei a ficar mais velha. Eu comecei a ler ela, tipo, tá, até que ela tem uma certa razão. E agora, tipo, eu li o livro da Jessie Cave e, assim, ela perdeu um irmão num acidente bizarro, assim, de verdade.
O livro de quem? Da Jessie Cave, é a que interpretou a Lila Brown nos filmes. Ah, tá. E ela escreveu esse livro pra meio que lidar com a morte do irmão e tal. E ela escreveu sobre 2 irmãs, que uma delas morre num acidente horrível. E o namorado dessa que morreu tava junto. Estavam os 3 na mesma viagem. E aí, depois de um tempo que passam uns meses, né, depois da morte dela. E a irmã mais nova, que é a que sobreviveu, fica com o ex-namorado da irmã. E é um processo de luto, assim, tipo, muito complicado, sabe? Dos 2, assim. E agora, lendo isso, lendo a história da Cho, agora, depois de ler esse livro, eu tenho muito mais empatia com ela, sabe? Dela tá com o Harry. Esse livro é muito bom, gente. Esse livro Acho é que muito faz bom. muito sentido. Eu acho que o que faz as pessoas terem ou não terem empatia com o Harry, com a Cho, é esquecer que o Cedrico morreu, sabe? Esquecer pelo que eles passaram no final do livro passado. Sim. É compreensível, tipo, que a gente esqueça, porque é de um livro pro outro, né? Talvez tenha gente que deu uma pausa e tal. Mas é legal a gente tentar rever, né, essas nossas opiniões, assim, se a gente tiver a oportunidade. É porque eu acho que de um livro pro outro, a gente, mesmo quando a gente não dá pausa Reseta, quando né? tá lendo, não, é porque a própria narrativa, às vezes, ela dá a impressão de que se passou um certo tempo, assim. Sendo que entre o fim do quarto livro e o início do próximo, se passa tipo um mês, assim. Sim. Ninguém processa absolutamente nada em um mês. Você não processa nem um pé na bunda em um mês, que dirá um luto, que dirá ver alguém morrer na sua frente, né? Então, eu acho que às vezes a gente fica com essa impressão de que uma coisa que já passou, que já tá mais pra trás, assim, quando na verdade não tá, né? Ainda é tudo muito recente, assim. Exatamente. Mas graças a Deus a Cho foge, né? Sai correndo desse encontro. O Harry vai, então, já que a Cho me largou aqui, puta, porque eu tinha que encontrar a Hermione, eu vou lá encontrar a Hermione, né? E ele chega lá no Três Vassouras e encontra o Hagrid totalmente bêbado, melancólico, filosofando sobre família, trazendo um foreshadowing aí do capítulo que a Larissa é responsável, né? O Hagrid bêbado tem muitas semelhanças comigo quando eu tô bêbado. Ele fala, no mesmo barco você e eu não tamo, Harry. Daí o Harry fica tipo, Tamo sim. Pode crer. Os 2 forasteiros, os 2 órfãos. Ai, bonitinho, né, o Hagrid pensar no Harry, assim. E aí ele começa a falar sobre família, né, e ele fala uma frase muito importante. Que se eles não tivessem morrido, a vida teria sido diferente. E que podem dizer o que quiserem sobre família, o sangue é importante. Importante entender agora, né, depois que a gente já sabe da história, do porquê que ele tava pensando nisso, né? Porque a mãe dele abandonou ele e o Grope, né? E ele tá tentando ser essa mãe do Grope aí, e pelo jeito não tá dando certo. Enfim, mas quem quiser saber mais sobre família, leia o livro do Engels. Eu amo as referências do Igor. A origem da Do nada. família, da propriedade privada e do Estado. Gente, é muito bom esse livro, muito bom. Inclusive, vai contra isso aí que o Hagrid tá falando. Mas quem quiser começar a ler sobre marxismo, comunismo e tal, esse é um ótimo livro, gente. Ele é bem fascículo de ler. Ele é feito em fascículos. Então vamos... Não, mentira, ele não é feito em fascículos, foi só uma piada. Então vamos falar logo sobre o mistério de Hermione. O que aconteceu? Por que ela tá Graças fazendo a mistério Deus. o capítulo Pra inteiro? onde foi Hermione? Hermione está acompanhada da dupla mais improvável Inesperada. que você poderia estar. Mas por quê? Porque ela tem um projeto revolucionário que é... Hermione é uma revolucionária, né? Isso é verdade. Ela se transformou agora. Mudar a consciência da massa. Trabalho de base. Hermione está querendo Perfeito. abrir o seu próprio jornal, assim como o Lenin fez. Ela até faria isso, né? Mas vai dar muito trabalho pra esse projeto em específico, assim. Então vamos trabalhar com o que a gente já tem. Ah, ela já tem o Fale. Ela já tá tricotando gorro. Não, mas verdade. o Lenin diz que os jornaizinhos de interior não servem pra nada, porque ele só conversa com as pessoas das cidades. E, na verdade, a gente precisa fazer um jornal nacional. E aí, a Hermione tá atrás disso, né? Do profeta ela sabe que ela não vai William conseguir Bonner. nada. Então ela vai atrás do Pasquim, que é um jornal que tem alto alcance na sociedade bruxa. Ainda que não tenha muita reputação, né? Mas
ela meio que conta com o fato de que, apesar de ter uma reputação um pouco duvidosa, ter uma matéria escrita pela Rita Skeeter, que é o nome do Profeta Diário, e que traga o Harry e que fale sobre o tema que tá todo mundo querendo saber, vai superar esse olhar torto que as pessoas têm pro Pasquim. E ela tá certa, né? Isso de fato vai acontecer. A Hermione é genial, né? E ela faz a Rita contar absolutamente tudo que o Harry disser do jeito que ele disser. E isso é maravilhoso, porque ela tem Sim, a Rita na palma da mão, literalmente, se for ver. é verdade. Ela cabe na palma da mão dela. Ela pode ter, né? Mas eu gosto muito do deboche da Rita, que a gente odiava muito Sim. ela no livro passado, então a gente não gostava muito. Mas agora, Agora que ela não pode fazer nada, a gente gosta. ela chama a Hermione de Senhorita Perfeição e Senhorita Certinha. Mr. Perfectly Fine. Amo. Daí tem uma hora que ela fala, essa história é interessante, mas a Senhorita Perfeição não vai querer que eu conte, né? Da Hermione. Na verdade, é exatamente o que a Senhorita Perfeição deseja. Mexendo a cerejinha no drink. Eu amo essa cena, gente. E aqui a gente entra de novo na discussão lá, os círculos fechando do jornalismo declaratório, né? Ela dá uns exemplos de tipo, o que eu poderia estar reportando agora, né? Ela imagina uma manchete, né? Potter acusa não sei o quê. Harry Potter cita os nomes dos comensais da morte entre nós. E aqui fica bem claro que a crítica da Rowling é justamente a esse jornalismo preguiçoso, né? Do declaratório. Ele pode ser usado como arma ideológica, né? Então você coloca aqui, tipo, Bolsonaro falou tal coisa, e você esquece que a cabeça do leitor pode estar fazendo várias conexões aí que você pode lavar suas mãos, né, como jornalista, mas que você teria o dever, se a gente pensasse melhor, em investigar, né, isso que está sendo falado. E não simplesmente colocar lá. Exatamente. Mas acho que a gente já falou bastante sobre isso. Mas eu acho que uma coisa que a gente não falou e que eu acho que é importante falar, que fica bem clara nessa conversa, né, que a gente vê aqui agora, é que em determinado momento a Hermione fala que o profeta não vai publicar uma história como essa porque o Fudge não deixa. E aí a Rita vai confirmar que, de fato, não é que não existe mercado para as notícias, né, do Harry, pro que o Harry tá falando. Não existe, uma plataforma que seja condizente ideologicamente com o que ele tá afirmando, né? Ele tá falando uma coisa, o governo, que é quem manda nesse jornal, tá falando outra, então eles não vão deixar publicar, não vai ser publicado. E aí, o que eu acho mais interessante desse momento é que a Hermione fala assim: então o Profeta Diário existe para dizer às pessoas o que elas querem ouvir, é isso? E aí a Rita responde assim: o profeta existe para vender exemplares, sua tolinha. E eu acho que isso é muito J.K. Rowling importante. comunista. A J.K. Rowling tem uns deslizes, né, menina? Impressionante. Ela tá com o pezinho esquerdo levantado. Ela escorrega, pisa ali no comunismo. Opa! Queimou Opa, aqui. quase. Porque, assim, basicamente o que a gente tá vendo aqui é uma afirmação de que o jornalismo que a gente vê nesse mundo, né, o jornalismo do Profeta Diário, é um jornalismo que serve a quem? Serve aos poderosos, serve à Pode falar. burguesia. Não, porque não é só a burguesia em si, né? Serve a burguesia, serve aos grupos políticos que estão no poder e tal. Não, os grupos políticos servem à burguesia e por isso eles fazem isso com o jornal. A gente viu Exatamente. isso porque o Lúcio lá levando dinheiro pro Fudge, ninguém achou estranho, né? Exatamente. E isso quer dizer o quê? Que se o jornal serve a essas pessoas, o jornal não serve a quem? Ao povo. Porque se o interesse deles é vender exemplares, ou seja, acumular mais dinheiro para esses grupos, o interesse deles não é, tipo, levar de fato informação, levar... Não vou nem falar em levar a verdade, porque eu acho que isso é uma discussão muito complexa, mas não é de fato informar as pessoas, não é levantar discussões, levantar debates, é só gerar lucro. E eles não vão
publicar coisas que vão contra a ideologia vigente, né? Porque A senão ideologia. o Lúcio, por exemplo, vai parar de financiar a produção do jornal e os grupos da elite vão parar de gostar do jornal e aí vai contra o sentimento público, que é uma coisa que a Rita fala, né? E é engraçado que a Rita fala que não existe mercado para notícias que sigam o pressuposto do Harry, que não sigam, né, o pressuposto do Harry maluco, né? Ou do Dumbledore senil, não sei o quê. E na verdade, e isso é verdade, não existe, porque o mercado, ele foi criado dessa forma, né? Pra não aceitar essas coisas. Tanto que quando eles publicam no Pasquim, eles vão sacudir esse mercado. Né? Eles vão, tipo, falar, opa, peraí, tem sim, ó, tem gente comprando, as pessoas têm interesse. Eles vão desafiar, né, esse mercado. Exatamente. E é engraçado que, mais uma leitura esquerdalha aqui. Nossa, hoje a gente tá que tá, hein? A ideologia, ela faz, a coleção de ideias dominantes, né, que é a ideologia, faz as pessoas acharem que existe uma coisa natural, uma coisa que vem da natureza, sabe? Tipo, o mercado é natural. Eu não publico isso porque o mercado não quer. Sendo que todas essas coisas elas foram criadas justamente pela ideologia. E por quem segue a ideologia, por quem mantém a ideologia. Que são, nesse caso aí, e no nosso caso principalmente, a burguesia. E é isso, galera. A gente tem que sempre questionar. E se os se as nossas fontes não estão questionando, tem algum problema aí. Esse é o problema do jornalismo declaratório. Busquem conhecimento de eu, ET Bilu. Melhor forma de fechar isso. Conversa super complexa. Bom, a Rita, como não tem escolha, aceita, né, a proposta. E, ai, gente, a Hermione é tudo, né? Bom, mas eu vou falar mais dela no meu patrono. Será que ela usa isso mais pra frente quando ela vira ministra contra a Rita? Ah, alguma hora ela tem que soltar a Rita, né? Que vai ficar imoral essa história. Até agora tá... Tipo, tudo bem, sabe? Uma criança se aproveitando. Mas a gente já discutiu essa questão da moral de prender a Rita num potinho lá em Cálice, tá tudo bem. Gente, deixem seus comentários pra esse episódio gigante e esse capítulo gigante cheio de coisas. Lembrem-se que todos os links das redes sociais e dos nossos grupos estão aí na descrição do episódio. E que semana que vem tem o Metendo a Colher. Então, se você tem feedbacks, mesmo que não seja sobre os últimos 5 episódios, podem mandar aí que a gente lê lá na nossa live. E é isso. Fiquem agora com uma mensagem comercial de um dos nossos patrocinadores. Chalé de chá da Charlete. Chás, biscoitinhos, bolos e chás. Chalé de chá da Charlete. Venha tomar um chá, uns biscoitos e até mesmo se hidratar com água quente e chás deliciosos conosco. Chalé de chá da Charlete. Tudo bem limpinho pra você não ficar mal. Chalé de chá da Charlete. Ela e seu sobrinho neto Chacrinha vão servir o seu chazinho no bule de uma forma maravilhosa. Chalé de chá da Charlete. Temos a maior quantidade de açúcar aprovada pela Anvisa. Se você se chama Melissa, Cidra, Quentinho ou Mate, o seu sobrinho neto Chacrinha elaborou solitariamente um lindo jogo de pano de prato de crochê e... um lindo pano de pratos de crochê e capa só para suas privadas e suas botijas. Chalé de chá da Charlete. Chalé de chá, show da chaleira Chalete. Essa foi uma mensagem de um dos nossos patrocinadores. Agora voltamos à programação normal. Então agora a gente pode ir pro momento da tristeza, que a gente vai ficar chateado ou deprimido. O momento Avada Kedavra. Onde a gente escolhe um trecho do capítulo que a gente não gostou, ou que a gente achou chato, ou que a gente achou negativo. Começando pela Larissa, que está viciada no Avada Kedavra, que eu tô tendo que cortar, porque toda a gravação é isso. Já faz uns 10 episódios. Lança seu Avada Kedavra, Lari. Meu inicialmente iria para as expectativas monogâmicas que são impostas
na sociedade desde muito cedo. Mas depois da nossa discussão, eu vou dar um aval em especial para a forma como a Cho tem sido recebida nesse fandom todos esses anos. Justiça pra Porque Cho. Ela Justiça merece para- mais. É isso. E você, Luísa? O meu vai pra Pansy, que ela foi contra todas as regras do bullying e apelou de uma forma, assim, Apelona. inadmissível. Não gostei. As regras do Cancelada. Por favor, faça bullying, porém. Até certo ponto. Até os do Malfoy são menos absurdos. Ai, gente, o meu Avada Kedavra vai pra esse headcanon aí que eu criei, que agora pra mim é real. De que a Cho, ela tá com o Harry só numa tentativa de fugir do próprio trauma. Tadinha. De encontrar alguém que a ajude a sair do trauma, assim. Eu achei bem triste essa interpretação. Uhum. E muito provável. É um ótimo headcanon, apesar de triste. Mas então vamos deixar os sentimentos ruins pra trás e vamos escolher uma coisa boa que a gente gosta no capítulo no momento Expecto Patronum. Dessa vez começa com a Luísa. Então, como sempre, né? Eu com 15 opções. Vai uma menção honrosa pro Lino, pra tirada que ele deu na Umbridge, verdade. achei sensacional. O Neville, que finalmente tá desabrochando, lindo, maravilhoso. E vou fazer coro ao de vocês, então, Lari, qual que é o seu? Então, o meu patrono é pra Hermione. E eu acho que muitas vezes a gente fala muito sobre os trejeitos corvinos que a Hermione tem. E aí, pra defender a posição dela a colocação dela na Grifinória, se fala muito dos trejeitos grifinórios dela. E pouco se fala sobre o que tem de Sonserino nessa menina. Porque o que não é pouco, inclusive. Né? E eu acho que toda essa coisa dela de, tipo assim, enxergar uma oportunidade ali, de usar uma informação que ela tem, um privilégio que ela tem ali, uma informação privilegiada que ela tem com a Rita, né? Uhum. Essa conexão. Aí ela vê aquilo ali, vê um problema, fala, nossa, eu tenho uma forma de eu solucionar esse problema que vai usar a Rita. A Rita me deve coisas, ela não pode recusar. Eu vou usar isso e eu vou usar isso pra questionar esse sistema jornalístico que tá aí. Cara, isso é muito Sonserino. E faz isso tudo com uma frieza. Mexendo na cerejinha do drink. Perfeita. Sabe? Sensacional. E ainda fudeu o ministério por tabela, porque ela espanou todos os comensais que estavam do lado de fora, e aí ninguém mais vale nada, as denúncias, não vai valer mais nada. Exatamente. Perfeita. Então, gente, eu vou dar meu Expecto Patronum continuando na tendência da Hermione lacração. A Hermione, gente, depois de Cálice de Fogo, ela começa a errar cada vez menos. Ela vai chegar no ápice, né? Em Relíquias que ela vai ser perfeita. Mas, por enquanto, eu dou o Expecto Patronum pra essa guinada à esquerda da Hermione. Revolucionária. Radicalíssima. Querendo mudar o mundo aí através do jornalismo. Perfeita. Botando teoria e prática juntos e construindo o quê? A praxis. É isso mesmo. Hermione. Arrasou, Hermione. Hermione tá realmente cada dia melhor. Eu acho que ela andou lendo umas coisas trouxas aí nas férias, publicadas pela Boitempo. Bom, gente, agora depois do Cringe Festival, esse Dia dos Namorados maravilhoso, depois da gente ver uma discussão sobre família muito profunda, notícias horríveis, repercussões de notícias horríveis, single novo da Umbridge, pro próximo capítulo, visto e imprevisto, mas antes, semana que vem, meter na colher. Então mandem feedbacks aí, hein, galera. Beijinhos! Tchau! Oi, neném. Você não quer gravar com a mamãe mais não? Neném, qual a sua opinião sobre os erros do Dumbledore? Cite um erro do Dumbledore, Salem. Bom, Salem falou, tá falado, né, neném? Palito preto, camisa preta, gravata preta que o Andreas adora.